Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Sheila e hoje eu vou falar um pouco sobre as leituras que eu fiz nos últimos tempos. Um dos livros que eu li para a faculdade foi Um Copo de Cólera, do Raduan Nassar. Ele é um autor brasileiro, que escreve no Brasil, enfim, que escreveu nas últimas décadas e eu acho que ele faleceu há pouco tempo. Eu gostei da escrita dele, mas eu achei algumas coisas me perturbaram um pouco. Ele tem uma escrita interessante por ter um uso de palavras bem específico e ele tem uma escrita bonita, principalmente quando ele escreve sobre coisas mais agradáveis, mas ele tem uma escrita bonita, ele consegue usar as palavras de um jeito interessante. Mesmo a gente considerando que ele escreveu os livros dele ali na década de 70, um pouco 80, talvez um pouco depois, um pouco antes, por aí. Ele tem um uso bem poético, alguma coisa que lembraria quase um Guimarães Rosa ou até um Mia Couto. Quanto à estrutura, ele tem aquele tipo de estrutura que é típico do Saramago, sabe? Um super parágrafo ou um capítulo que é um super parágrafo que não tem as falas com a indicação de travessão, sabe? Elas estão todas dentro desse super parágrafo. E é assim que o autor dá o ritmo que ele espera para nossa leitura, porque nós não temos pausas. E isso é interessante também para a ação da história, porque existe um momento de uma briga, de uma discussão, que é algo bastante forte, bastante contundente, e como a gente não tem pausa, a nossa leitura vai direto do início do capítulo até o final, a gente tem esse ritmo que vai dando mais importância e mais calor para essa briga. Então, para quem ainda não leu, já sabe mais ou menos como funciona a escrita do Raduan Nassar. Ele é um autor bastante premiado da nossa literatura, ele é bastante relevante, ele foi muito presente nas discussões da época dele, inclusive em relação ao contexto sociopolítico que acontecia. É um livro bastante curto, eu li ele numa coletânea com todas as obras, então eu não consegui ver exatamente quantas páginas tem, mas é uma novela bastante curta, que dá para ler bem rápido, mas também não dá para ler tão rápido porque ela é bastante densa. Tem outros livros dele também, como Lavoura Arcaica, e na verdade os dois já foram adaptados para o cinema nacional, filmes bem interessantes. O que me incomodou um pouco na leitura dele é em relação mais à abordagem dos temas, porque tem uma questão ali que me incomoda individualmente, que acontece tanto neste livro e de uma outra forma talvez no Lavoura Arcaica, que é a questão do homem como dependente de uma mulher. Deixa eu explicar. Aqui eu falo de a vida desse homem se dá em relação a uma mulher. E quando essa mulher não corresponde às expectativas dele, ele se frustra. Como se a existência de outra pessoa tivesse que mudar para dar conta dos anseios dele. Então eu sei que tem muita coisa importante no autor, ele é um autor interessante, ele é uma pessoa interessante além do autor, mas eu não sei se eu leria mais ou se eu leria novamente algum livro dele que eu já li, porque parece que se quebra alguma coisa, sabe? Fica meio... Tá, ok, legal, interessante, super bem escrito, super bem pensado, contundente em relação a assuntos da época, mas... sabe? Não. E ainda nas minhas leituras da faculdade, eu li para a cadeira de Libras este livro aqui, ó. O nome dele é Libras. Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda, de Audrey Gesser. Esse livro aqui é importantíssimo. Esse livro é essencial. Eu espero sinceramente que todos possam se permitir ler algo que é tão essencial, tão importante para a nossa convivência em sociedade. Porque da mesma forma que o racismo é um problema dos brancos que criam em relação às pessoas negras ou outras pessoas não brancas, e quem sofre são essas pessoas e não são o motivo de existir esse tipo de preconceito, da mesma forma que o machismo é um problema dos homens e que acaba acometendo as mulheres, mas que são eles que têm que resolver o problema que eles criaram, da mesma forma a acessibilidade em sociedade
é um problema daqueles que têm acesso. Porque se a sociedade consegue se adequar a alguns, ela deveria se adequar a todos. Então, neste livro, a gente aprofunda os nossos conhecimentos sobre a comunidade surda, sobre a vivência do surdo em sociedade. A gente aprende muito, principalmente no meu caso, que eu não convivo com pessoas surdas. E no momento em que eu entrar em sala de aula, talvez eu tenha alunos surdos e eu vou precisar receber eles da mesma forma que a gente recebe todos os alunos e da mesma forma que a gente convive com todas as pessoas em sociedade. No momento em que a gente tem essa ruptura de não conseguir se comunicar com alguém, esse problema não é do alguém, esse problema é nosso por a gente não conseguir se comunicar com todas as pessoas. Ainda falta muita coisa na nossa sociedade, como estrutura mesmo, para receber pessoas que deveriam ser normalmente recebidas, mas que não são porque a gente nunca pensa nelas. Ainda fiz outras leituras, nós estamos lendo alguns autores de poesia, daquela poesia marginal ali da década de 70, 80, e tem bastante coisa interessante. Conheci alguns poetas que eu não conhecia, até porque poesia não é algo que eu leia muito, mas tem alguns poetas tão interessantes dessa época que eu acho que vale a pena trazer um vídeo aqui mais adiante. Eu queria mesmo atualizar das minhas leituras da faculdade, eu tenho outras leituras por fora também, porque eu sigo sempre lendo, sempre tentando produzir. A rotina acaba atropelando um pouco a gente, o momento não tem sido fácil pra gente, mas a gente vai conseguir. Até a próxima!